vamos lá. Boa tarde de novo, novamente. Estamos aqui para mais uma audiência. Obrigado pela presença. Né? Mais uma vez, vocês estão sempre presentes aí, comparecendo nas audiências. Essa audiência é a audiência da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que, na verdade, a gente está apresentando aí, e a lei determina que ela seja realizada nos meses de maio, setembro e fevereiro. São 3 por ano a cada período que termina os primeiros 4 meses, o primeiro quadrimestre, segundo e terceiro quadrimestre. Então, na verdade, ela teria que ser realizada no mês de maio, mas nós atrasamos um pouquinho, mas está sendo realizada hoje. Então, nós vamos apresentar os dados aí do primeiro quadrimestre do ano, dos primeiros 4 meses, de janeiro a abril, o que havia sido previsto e o que foi realizado nesse período. Uma demonstração de informação, porque, na verdade, tudo já aconteceu, já foi registrado, né? Como vocês já participaram de outras reuniões, para mostrar o que foi que houve, né? Ver o resultado desse período aí de 4 meses. Aí foi o que eu acabei de falar, só coloquei esse artigo aí, só para mostrar o período que elas são, que está estabelecido na lei, inclusive fala lá, audiência pública na comissão referida na Constituição, que seria a nível federal, e nas casas legislativas estaduais e municipais, que é o que está sendo feito hoje. Então, sempre essa audiência será realizada aqui na Câmara Municipal. Aí temos o primeiro quadro com as informações, né? Ele tem o nome de balanço orçamentário, tá? Eu digo sempre, é um quadro resumido, né? O quadro que a lei estabelece, ele é bem mais complexo, com mais informações, mas para a gente apresentar aquela planilha com 2 ou 3 páginas é muito complicado para estar mostrando aqui, até para compreender. Então, a gente faz um resumido do que houve aí, né? Também falo sempre nessas audiências, que essas informações, apesar de ser um resumo que são apresentadas aqui, e lá no final também dessa apresentação que eu estou passando, vai estar indicando e informando até que no site da Prefeitura, no portal da Prefeitura, tudo isso fica disponível lá. Porque a partir do momento que encerra esses 4 meses, a gente tem que publicar, e publicar é lá no portal da transparência, então, assim, no portal do município. E depois, posteriormente, fazer essa audiência pública aqui para ficar registrado o que foi feito e para qualquer munícipe que quiser participar e, às vezes, até obter alguma informação que não entendeu, né, alguma explicação que possa não ter entendido aí. Mas é isso. Nesse resumo, não sei se está bom, está dando para enxergar? Nesse resumo aí desses 4 meses, tem esse balanço, tá? Que era a situação do que a gente tinha previsto, né? A gente tinha uma receita prevista, tá? Nesses 4 meses, que lá está 17.630.000, tá? E nós realizamos a primeira coluna, azul. A segunda coluna, que é a verde, que foi realizado. Nós tínhamos uma previsão em 4 meses de 17.600, arrecadamos 19.900. Tá? Tivemos um excesso de arrecadação nesse período de 2.330.000. Tá? Tem os números aí, mas eu vou falar mais arredondado. Então, foi isso que aconteceu. Arrecadamos mais do que estava previsto nesses 4 meses. Uma boa situação, porque o município não... se isso tivesse acontecido o contrário, agora era o momento da gente começar a cortar a despesa, né? Porque é para isso que a Lei de Responsabilidade estabeleceu todas essas normas, essas regras. A gente tem que acompanhar, elaborar esses relatórios, fazer essa audiência e, caso haja uma situação negativa, a gente tem o prefeito, né, a administração, né, a prefeitura, o prefeito, tem que tomar providências para poder tentar reverter essa situação. O que é reverter essa situação? Cortar a despesa, né?
No nosso caso, como a situação é boa, é melhor, né, do que o esperado, então não temos o que fazer. Claro que tem que continuar controlando, né, porque o controle, vocês também já estão acostumados ouvindo eu falar disso, é controle lá dia a dia, semana a semana a gente fecha os relatórios, acompanhamento para poder e saber o que está acontecendo e saber o que vai fazer para frente, né, em cada semana, em cada mês. Então, a situação nossa foi, nesse período de 4 meses, foi melhor do que a gente esperava, beleza. Atingiu o objetivo, que era os 17.600 e foi além. Então, está tudo tranquilo, está dentro do previsto, além do previsto. E a coluna vermelha é a despesa que a gente realizou. Tá? Então, a gente tinha lá 17.600 de previsão de receita, realizou 16.535. Como nós arrecadamos 19, nós estamos com uma diferença aí, ó, de 3.425. Então, são duas informações. Uma que a gente arrecadou mais do que estava prevendo. Recebemos mais recurso. Outra é que, recebendo mais, a gente aí também economizou, porque a gente arrecadou 2.300 a mais, mas teve uma economia de 3.400. Então, assim, teve uma diferença aí entre um e outro. Sim, se a gente tivesse arrecadado só o previsto, os 17.600, ainda estaria dentro, porque a gente gastou 16,5, né? Estaria sobrando aí 1.100.000, né? Então, assim, tanto a receita foi dentro do previsto e foi uma boa situação, né? Quanto a despesa também, porque a despesa também não pode exceder esses 17 que a gente tem de receita. Tudo bem que isso é uma previsão, e pode acontecer uma eventualidade aí em determinado período do ano, mas a gente tem que acompanhar isso também, que é essa situação que eu falei. Se a despesa tivesse chegado, vamos imaginar, 20 milhões e a gente arrecadou 17, nós estamos negativo. Aí vamos ter que cortar a despesa, porque a situação não pode continuar assim, porque chega no fim do ano a coisa não fecha, né? Então, mas aqui a situação está boa. Pode passar para o próximo. O próximo é um detalhamento, a gente chama despesa por função, mas são basicamente, não vamos chamar assim, mas são setores, né? As funções são basicamente os setores que o município tem. E ali engloba, inclusive, a Câmara Municipal, a área legislativa, que é a primeira opção lá, né, que teve despesa de 387 mil nesse período. Depois teve área administrativa, segurança pública, assistência social, previdência, saúde, educação, cultura. Cada setor, cada função do município, a gente tem que mostrar o que está gastando, né? Como? O primeiro item, 387. Sim. Em 4 meses, sim. Aí, se dividir por 4, aí vai dar 90 e poucos mil mês de média, mais ou menos, né? Mais ou menos. É normal. Porque, na verdade, o que acontece? A Câmara tem orçamento, acho que esse ano, não me recordo agora de cabeça, acho que é 1.600, se eu não estiver enganado. Então, é isso. Em 4 meses, vamos imaginar, gastou 400, são mais 3, se for mais 3 de 400, dá 1.600, que dá os 4 né? Que aqui foi em 4 meses, na verdade. Está abaixo do esperado ainda também. Porque se a gente dividir 1.600 aí, se dividir por 4... vai dar 400, então, né, vai estar um pouco abaixo. Mas é isso, então é normal isso. E os demais também, lógico que isso varia, né, não é igual todos os meses, inclusive da Câmara. E o que esse quadro mostra? Para mostrar aonde é que está sendo injetado mais recurso, aonde está sendo destinado mais recurso, né? Logicamente que é o total, olha lá, os 16 milhões e meio que eu disse no primeiro quadro, está ali, aquela linha comprida embaixo, que é o total. Depois os demais, aonde que está sendo alocado mais recursos do município, para onde está indo o dinheiro. E a gente tem a Câmara, que é pouco, depois, assim, o outro volume um pouco maior é a administração. A administração é toda a parte administrativa do município. Aí envolve vários setores. Tudo que é relacionado à administração, tem administração, inclusive, na saúde, administração na educação e administração lá no Paço Municipal e tal. Então, gastou 2.400.000.
Mas o grosso de tudo isso, como eu sempre digo, o maior volume de recurso é saúde e educação. A saúde, inclusive, está maior que a educação. 5,5 milhões na saúde e 4,860 na educação. Quando, na verdade, era o inverso. A Constituição obriga que o município gaste 15% na saúde, é o mínimo, né? Ela obriga um mínimo, não um máximo. Mínimo de 15% na saúde, mínimo de 25% na educação. Na verdade, o nosso nós estamos gastando mais na saúde. Dos 15%, nós estamos passando lá para 28%, 30% de gasto na saúde. Então, assim, está bem acima do que é o mínimo que a gente teria que fazer. Mas isso... Se eu não estiver enganado, eu não sei se eu tenho o número para frente aí, mas quase 28,5%, 29% da saúde. E a educação 25,9%, alguma coisa assim. A educação passou um pouquinho, né? Ainda no decorrer do ano as despesas vão aumentando, lá no final aumenta um pouco mais a educação por causa de 13º, a saúde também, mas é isso. Mas a educação passou pouca coisa do mínimo, né? Não chegou a 26%. A saúde já não, de 15%, que era o mínimo, já está em 28% e quase 29%, quase o dobro. E normalmente é isso também, é o padrão. Já teve ano que a gente já fechou em 31%, já teve ano que chegou em 29%, então, assim, varia, depende do ano aí, depende da situação. Às vezes acontece alguma coisa, gasta um pouco mais ou menos, mas é isso, normalmente a saúde vai fechar em 29% e 30%, né? Que é o que está mais ou menos próximo. Então, assim, são onde são alocados os maiores recursos, depois os outros são as despesas menores, né? São setores menores, lá esporte também tem, quase 400 mil, transporte 450 mil, e aí outros valores menores ali. Então, é para demonstrar quais funções, quais setores do município está sendo alocados os recursos do orçamento. No próximo quadro, também, eu também já falei, mas a lei que estabelece que essas informações sejam mostradas. Assim, tem inúmeras outras informações lá no município, de relatórios, claro, mas essas informações são um resumo do que a lei estabelece. A lei de responsabilidade diz que a gente tem que mostrar essas informações nesse formato. Esse quadro seguinte é um quadro da Receita, é um outro quadro que mostra um outro formato de informação. Apesar de ele estar fechando o primeiro 4 meses, mas esse quadro, que é a receita corrente líquida, ele pega um período de 12 meses. Ele pega os 4 meses desse ano, mais 8 meses do ano anterior. Então, ele faz uma somatória de 12 meses. E conforme vai passando o tempo, ele vai diminuindo os meses do ano anterior e acrescentando desse ano. Mas, nesse fechamento, o que a gente apurou aí? Basicamente, tem as receitas do município, né? Os tipos de receita que o município tem, que é a receita tributária, que é receita própria do município, né? São as receitas que o município arrecada, tal, não chegou a 6 milhões de reais. Receita de contribuição também é do município, são descontos de servidores. Receita patrimonial, 1.800.000, é basicamente, já disse isso, mas é rendimento obtido de aplicação no mercado financeiro do banco. O dinheiro que fica na conta bancária fica aplicado, e aí ele obtém rendimento. Então, assim, em 12 meses, ele obteve 1.868.000 de rendimento. Isso do ano passado até abril deste ano, né? Depois, outras receitas que não tem, agropecuária não tem, indústria não tem. Serviço, é basicamente o serviço de água do município, tá? O funcionamento do sistema de água, 2 milhões de reais em 12 meses. E depois o volume maior, transferências do Estado e da União, 52 milhões e meio. O grosso de tudo são as transferências, o que a gente recebe do governo federal e estadual, né? É o maior volume de recursos que a gente tem. Isso basicamente acontece na maioria dos municípios, né? Com exceção de um ou outro que tem uma arrecadação tributária maior, mas normalmente o município vive com o recurso de transferência do Estado e da União, né?
E aí entra recurso de convênio, entra recurso de emenda impositiva de deputados, entra qualquer tipo de transferência. É que aqui é uma amostra sintetizada do que aconteceu, mas dentro dessa transferência tem várias situações. Tem repasse para merenda, repasse para saúde, repasse de emenda impositiva de deputado, e Fundeb e outras tantas. Então, a gente arrecadou nesses 12 meses 52 milhões e meio. Outras receitas são as receitas diversas que acontecem no município, que ou é multas que o município arrecada, ou é devoluções de recursos que repassou e o recurso é devolvido. Tem várias situações, mas foi só 770 mil em 12 meses. Aí ali ele deduz, esse quadro deduz os valores referentes a emendas recebidas. E ali nós temos um valor de 690 mil de emendas. Nós recebemos recursos de emendas de deputados, né? E esse valor em 12 meses foi 690 mil. Então, para esse cálculo, a lei estabelece que ele tem que ser deduzido esse valor de emenda. Por quê? Porque essa receita corrente líquida, ela serve para calcular vários percentuais. É utilizada para quanto gastou de pessoal, quanto que está o endividamento do município, quanto que está a operação de crédito, uma porção de cálculo que é feito em cima dessa receita corrente. Então, fecha esse período de 4 meses, vê quanto deu a receita e vê como é que está a situação do município em cima disso, que vocês vão ver nos quadros para frente aí. Aí faz as verificações que estão nos outros quadros. Todos eles praticamente vão aparecer a questão da receita corrente e ou se está endividado, se é gasto de pessoal, se tem garantia, se tem operação de créditos e tudo mais. Depois, na penúltima linha, que é o vermelhinho, Fundeb, é ali 8 milhões negativos. Então, deduziu a emenda e deduziu o Fundeb. Por que deduziu o Fundeb? Esse Fundeb, todo o recurso que é repassado em cima de algumas receitas, não de todas, né? Isso porque foi a lei também que estabeleceu assim, deduz 20% de algumas receitas quando vai repassar, para compor o Fundeb. E aí, a gente lança lá em cima a receita bruta, o total, e depois embaixo a gente deduz o que ficou retido lá no governo federal e estadual. Então, assim, vai repassar FPM para o município. Se é 100 mil, a gente recebe 80, 20 fica retido aí, a gente só registra. Vai repassar ICMS, que é do Estado, é 100 mil reais, repassa 80, 20 fica retido. Então, 20% dessas receitas, de algumas receitas, são retidas diretamente lá para o governo federal e pelo Estado. E aí a gente tem que registrar isso para mostrar. Então, assim, o município de Vista Alegre teve de retenção de Fundeb em 12 meses 8 milhões de reais. Isso é tudo definido por lei, então, assim, a gente não tem o que fazer em relação a isso. É retido, a gente só simplesmente faz o registro, para mostrar o que ficou retido lá. Então, a gente recebeu 50 e tantos milhões e reteve 8 milhões. E aí, no final das contas, somando todas as receitas e deduzindo esses valores, nós chegamos no montante de 54 milhões e 500. Né? Isso é a receita corrente líquida, é por isso que tem esse nome. Ela pega as receitas do município e tira o que são as deduções. E aí, para frente, ela vai ser utilizada para fazer os cálculos. Um dos principais cálculos aí que a gente sempre usa aqui, o que a gente usa, é gasto de pessoal. Qual o percentual de pessoal que está gastando em cima dessa receita? Então, lá para frente também vocês vão ver. Tem lá um percentual. Então, é para isso que ela é utilizada. No próximo quadro, também já é outra... como eu disse, são várias informações que a lei determina que a gente informe, né? É porque tem muitos municípios que têm esses dados. A gente, particularmente, tem uma situação diferente, então não tem. Aqui é um quadro que mostra as operações de crédito. Operações de créditos, eu já até falei, mas são operações junto a bancos, né? Obter dinheiro financiado, um financiamento junto a banco é uma operação de crédito. Então, ele tem que mostrar aqui o que a gente tinha de limite para fazer operação de crédito e o que a gente fez operação de crédito. No caso aqui, a gente teria 5 milhões de limite para fazer operação de crédito, mas não fizemos nada. Se a gente olhar ali, está zerado.
Então, assim, é simplesmente para mostrar se o município fez um financiamento, obteve um crédito junto a um banco, fez algum tipo de coisa, para controlar isso. E aí, logicamente, né, isso o tribunal controla, o Tesouro Nacional controla, o Senado Federal controla, tem vários controles aí que a gente tem que passar essas informações, e eles controlam os limites. Porque antigamente, vocês sabem, o município se endividava, ficava devendo o que podia, o que não podia, e depois não conseguia nem pagar as contas, né? Era essa a situação. Por isso que foi instituída a Lei de Responsabilidade, lá atrás, no ano 2000, para tentar reverter essa situação. Então, a partir daí, passou-se a ter todos os controles possíveis, esse é um deles, que é a operação de crédito. Ah, você pode fazer financiamento no banco, o órgão pode, mas qual é o limite? O limite é tanto. Você chegou no limite, não chegou, está pagando, está reduzindo, não está reduzindo. Todo esse controle é feito nesses 4 meses que a gente está apresentando aqui. O próximo chama resultado primário. Também é uma situação que normalmente é para saber do controle de dívida. O que é isso? A gente tem uma receita, né? A gente teve uma receita lá de 19 milhões e tanto. Dessa receita, eles eliminam o que foi juros, esse rendimento que a gente obteve no banco, e para poder apurar essa receita primária, que eles chamam. A gente às vezes ouve falar na televisão, né? Receita primária. O que é? É um controle para saber o que a gente está economizando para poder pagar os empréstimos, juros, esse tipo de coisa. O governo federal tem isso, né? Tem muito disso. Então, ele obtém empréstimo, então ele tem que fazer esse tipo de controle. O que eu tenho de receita primária, retirando o rendimento financeiro, e o que eu estou gastando para saber se eu tenho dinheiro para pagar esse empréstimo, esse juros, esse financiamento que eu obtive. Então, o governo federal, como faz muito isso, o controle deles é muito mais rigoroso que a gente. Nós, como não temos empréstimo, não temos financiamento, a gente elabora, porque a lei determina, mas não temos. E aí, então, só mostra o quê? Nós tivemos 19.400 de receita, tivemos 16.500 de despesa, como eu já falei lá atrás, teve um resultado primário de 2.928.000. Lá na LDO, quando a gente aprovou a LDO, a gente tinha fixado lá um resultado negativo de 600 mil, porque tirava o rendimento do banco, mostrava um negativo, mas na verdade o rendimento de banco nosso é para a gente utilizar, não é decorrente de juros. Então, assim, essa é uma situação um pouco atípica de Vista Alegre. Mas o que aconteceu? Na verdade, está mostrando que a gente teve uma economia aí entre a receita e a despesa, tirando juros, de 2.928.000, que era o dinheiro que a gente poderia pagar de empréstimo, por exemplo, né? Uma situação que, se a gente tivesse um empréstimo bancário, a gente teria economizado para pagar empréstimo. Como a gente não tem, mostra aí que a gente houve uma economia, mas também esse dinheiro não vai ser usado para empréstimo, porque não tem o empréstimo realizado. O seguinte, olha lá, novamente, como eu disse, resultado nominal, e apesar de estar pequeno, mas lá embaixo, é o controle da dívida do município. O primeiro, que é o vermelhinho, está bem baixinho porque está zero. Então, assim, a dívida do município é zero, ele não tem dívida, né? E dívida, aqui no caso, eu não falei, mas é dívida formalizada por contrato, dívida de longo prazo, não o que ele tem que pagar, por exemplo, para fazer uma obra. Uma obra, ele já está lá no contrato, ele está estabelecido, ele vai durar aí 12 meses, 24 meses, mas isso não é dívida, isso vai executando e vai pagando. Dívida é contratado com um banco, contratado com o governo federal, é um contrato para levantar dinheiro para depois ir pagando parceladamente. Um empréstimo como qualquer pessoa física faria aí, né? Então o município não tem, está zero. Aí tinha lá, como não tem, em 31 de dezembro de 2023, ele tira lá do saldo financeiro que a gente tinha lá. Nós tínhamos um saldo de 16.600.000, lá em 31 de dezembro do ano passado. Ali está negativo porque ele fala, você tira a sua dívida do saldo para ver quanto sobra. No caso aqui, sobrou o dinheiro todo, né? Não tem dívida, sobra o saldo inteiro. Em dezembro era 16 milhões.
Apesar de estar ali, 31/12, mas não é 30/4. No mês 4, que agora é o fechamento, esse saldo subiu de 16.600 para 18.600. Como nós tivemos mais receita e não tivemos dívida para pagar, o saldo aumentou. Então, o saldo foi de 16.600 para 18.600. A situação financeira do município melhorou. Apesar de estar executando obras, a gente sabe disso, executando serviços, adquirindo equipamentos, adquirindo veículos e tudo mais, né? Como houve economia de despesa e houve excesso de receita, houve um aumento do saldo financeiro. Então, a situação financeira do município, de dezembro até abril, melhorou, né? Claro que isso tudo está controlado, né, por isso também, então, mas nós tivemos lá, qual é o resultado? Ele mostra que houve um resultado positivo, ali está negativo, mas é de 2.015.000. Por quê? Aumentou o saldo em 2 milhões. Então, em apenas 4 meses, nós executamos tudo que tinha que executar, inclusive isso contando a despesa da Câmara, tá? Porque isso engloba tudo, Câmara e Prefeitura. Esses relatórios mostram, eles chamam de relatório consolidado, agrupa todos os órgãos do município, Câmara e Prefeitura. Então, assim, somando os dois e apurando o que a gente recebeu, nós tivemos um crescimento financeiro de 2 milhões de reais. Se tivesse muita dívida, a situação seria outra. É para isso que é feito esse quadro. Mas como eu sempre digo, como não tem a dívida, então a situação fica bem diferente, bem melhor, na verdade. Aí é um outro quadro que é para mostrar os restos a pagar. Restos a pagar são os valores que ficaram do ano de 2023 para pagar em 2024. São obras que começaram lá atrás, são serviços que começaram lá atrás, materiais que ainda não foram entregues, mas que teriam que pagar esse ano, encargos de previdência que foi pago em janeiro. Então, assim, quando vira em dezembro, a gente tem que fazer um fechamento. Quanto nós ficamos devendo em 31 de dezembro? E saber agora, depois de 4 meses, o que aconteceu com esse saldo que ficou lá para pagar. Então, em 31 de dezembro, nós fechamos com 6.595.000 para pagar. Tá? Isso tudo com dinheiro na conta, porque vocês viram no anterior, nós tínhamos 16 milhões em conta, só ficamos devendo 6,5. Aí nós pagamos 2.400.000, cancelou 780.000, quase 790.000, e ainda temos 3.350.000 para pagar. Mas tem bastante coisa para pagar. Tem. Boa parte disso é do distrito industrial, né? É a obra do distrito que veio do ano passado. Então, assim, quando faz o contrato, a gente tem que registrar isso tudo para saber o que a gente tem para pagar para o futuro. É isso que esse quadro mostra. Então, assim, ainda nós temos que pagar, mas conforme vai executando a obra do distrito, ela vai sendo paga, isso vai reduzindo, e chega lá no fim do ano, provavelmente não tenha mais nada aí. Mas é para fazer esse acompanhamento, porque essa também era outra situação. O município, numa situação há anos atrás, não Vista Alegre, mas ficava para pagar e não pagava nunca, e a coisa só aumentava. Então, continuava comprando agora e deixava o que estava lá do ano passado para pagar, né? Ou que era de outro prefeito, na verdade, quando muda de gestão, não, deixa lá para pagar. Não pode, tem que ter o controle disso, e tem que pagar, não podemos... Na verdade, a gente não pode nem deixar o que está passado para pagar o desse ano, nós temos que ir pagando de acordo com o que for acontecendo do ano passado primeiro, para depois pagar o do ano atual, né? Então, assim, isso tudo é para controlar isso, para não acontecer o que acontecia no passado também, que às vezes ficava lá, o próprio governo federal, às vezes a gente vê isso, tem restos a pagar de 2 anos atrás para pagar, 3 anos, porque tem algum descontrole. Por que não está pagando coisa de 3 anos e está pagando coisa desse ano, né? Então, assim, o tribunal acompanha muito isso também, eles pegam esses quadros para poder estar vendo o que está acontecendo, e aí agora eles colocam isso até nas contas do prefeito, nas contas do município. Quando fecha, eles vão fazer a verificação, eles colocam, olha, se pagou, se reduziu, se não reduziu, né, para saber se está fazendo o que tem que ser feito corretamente. São bastante controles. Assim, aqui ainda é um resumo disso tudo, porque assim, no dia a dia,
É que, na verdade, são bastante gente, né? São bastante servidores que estão ali, cada um cuidando de uma área, controlando uma coisa, mas, assim, no fim, chega lá na contabilidade, junta tudo e tal, mas a gente vai controlando isso no dia a dia. Todo dia a gente sabe o que está pagando, se tem o dinheiro, quanto tem, o que... Por isso que eu falo que a gente faz um controle semanal lá, porque fecha uma semana, a gente controla, vê o que pagou, o que tem para pagar, quanto que tem de dinheiro, se aquela previsão que a gente tinha de receita foi maior ou foi menor, né? Então, assim, vai controlando isso mais semanalmente para poder saber o que vai fazer, porque o ano passado, por exemplo, teve mês que caía R$1 milhão a receita. Então, peraí, vamos segurar, porque senão, né, não sabe o que vai acontecer para frente. Então, para ter um controle realmente do que está acontecendo. Aí aqui já começou, eu falei lá atrás, o que gastava mais era saúde e ensino, agora tem uma situação, um quadro mais detalhado da aplicação do ensino, esse é o primeiro aqui. Então, assim, aqui mostra o que a gente arrecadou que tem que ser destinado para a educação, para o ensino, né? O que a gente tinha que gastar, que era os 25%, como eu já falei, a gente tinha que gastar 4.200.000, que seria os 25%, é o mínimo que a gente teria que gastar, né? A gente empenhou 8 milhões, que é para o ano inteiro, mas a gente liquidou, finalizou as despesas em 4.800.000, que lá deu 28,70. Tá? Então, o ensino, em 30 de abril, gastou 28,70 da receita. Era 25. Estamos gastando acima do que a Constituição determina. Está cumprindo tudo bonitinho o que está sendo determinado, né? Então, assim, esse quadro mostra os valores, os percentuais que são aplicados. Até porque eles criaram esses quadros do saúde e da educação, que a educação vai estar a seguir, a saúde vai estar a seguir, porque são onde vão os maiores valores, né? Vocês já viram lá que onde mais vai recurso é saúde e educação, né? Então, além os quadros, ele tem uns controles mais rigorosos, né, mais detalhados do que a saúde e educação, porque como o recurso é muito grande, é muito recurso, então é um controle mais detalhado. Mas é isso, simplesmente para mostrar que a educação, lógico, está funcionando, a gente está cumprindo o mínimo que a Constituição determina em termos financeiros e percentuais. Aí também, como eu já falei lá do Fundeb, tá? Lá a gente teve retido 8.200.000, né, no ano, na verdade. Mas esse quadro aqui, ele só vai mostrar para a gente o que aconteceu nesses 4 meses. Então, assim, de janeiro a abril, o que a gente teve? A gente teve de receita do Fundeb 2 milhões e quase 2.500.000, né? Então, se continuar dessa forma, nós vamos praticamente, vai perder alguma coisa, mas vai praticamente recuperar quase todo o montante que é retido. Porque, assim, se a gente multiplicar isso por 3, que são 3 quadrimestres, 3 pacotes de 4 meses, vai dar 7,5 milhões de receita. Nós perdemos 8 lá. Então, vai perder, mas não é tanto, né? Mas isso é tudo que a lei determina, então não tem... A gente só precisa, quando recebe esse recurso, ir aplicando ele, né? E aí a gente recebeu 2.400.000, a gente gastou 1.992, 80% só do valor. Isso também vai sendo controlado mês a mês, porque até o final do ano a gente gasta 100% desse recurso. O recurso do Fundeb é o único recurso que a gente é obrigatório gastar 100% dentro do exercício. A gente não pode... Até tem uma regra que pode deixar 10% para o ano seguinte e tal, mas normalmente a gente tem que usar ele dentro do exercício. Se recebeu para esse ano, tem que gastar esse ano, né? Caso aconteça alguma eventualidade, uma coisa muito esporádica, eles criaram uma regra que poderia ficar 10% do valor para o ano seguinte. Mas, normalmente, a cobrança é que seja utilizado dentro do ano mesmo. Então, na verdade, aqui está mostrando que a gente gastou 80%, 80,44%, e ainda temos que aplicar lá quase 20% ainda do valor. Simplesmente para demonstrar, e isso vai mudando mês a mês até chegar lá para frente e ver se a gente gastou integralmente. Se passa, eu já até conversei isso com o prefeito, se a hora que chega fechar o mês de junho, que é a metade do ano, e a gente não aplicou, nós vamos ter que tomar alguma providência para poder tentar usar mais esse recurso.
comprar algum outro produto, fazer alguma outra despesa para poder usar, porque relacionado à educação, não é nada fora do padrão, é que às vezes o recurso está sendo pago com dinheiro próprio do município, né? Às vezes está pagando material escolar com recurso próprio e, na verdade, a gente tem que destinar esse recurso para isso, porque esse recurso a gente é obrigado a gastar no exercício. Então, assim, esse quadro vai permitindo que a gente faça esse acompanhamento, né? Vendo quanto está gastando, o que está faltando para gastar, e mês a mês fazendo isso. E aqui, na verdade, é o fechamento dos 4 meses. Aí, o seguinte, como eu falei, é o demonstrativo da saúde, que também é um controle mais detalhado da saúde. É a mesma situação que eu já falei, nós recebemos 16 milhões e 900, deveríamos gastar 15%, 2 milhões e meio. Tá? O verdinho é a receita, depois tem o primeiro, o azul mais claro, o azul mais escuro, que é a quarta linha, é a despesa liquidada. É ali que a gente comprova o gasto. 4 milhões e 985. Nós tínhamos que gastar 2 milhões e meio, gastamos quase 5. Quase o dobro. Que era 15%, estamos gastando quase 30%. Ali eu tenho o percentual exato, lá, 29,41%. Então, na saúde, nós estamos gastando 29,41%. O que seria 15%, estamos gastando quase 30%. Também é isso. Esse quadro também é para acompanhar e também mostrar o que foi gasto e o valor que foi a maior, que na verdade foi quase o dobro. Quase o dobro do que a Constituição determina. Mas também é isso, a gente já está acostumado com isso, porque isso é meio que padrão. A saúde é uma área cara, né? Todo mundo sabe disso. Não há dinheiro que chegue, porque quanto mais você atende, mais gasta, mais custa, não tem. Então, assim, para tentar dar um bom atendimento, vai exigir dinheiro e aí o negócio vai lá para cima. É complicado. Não, tem situações que são assim, os gastos não são automáticos. É que lá na saúde envolve várias situações. Por exemplo, eles repassam informações para o Ministério da Saúde dos procedimentos que são realizados. Tudo que é realizado na saúde, a nível de atendimento de saúde, eles repassam para o Ministério. O Ministério repassa recursos em função disso, né? Então, assim, eles repassam recursos para o município, o governo federal, o Ministério da Saúde, em função do que o município fala para eles. Estou fazendo isso, atendi 500 casos de dengue. Então, eles repassam recursos para o município posteriormente. Aí, como a gente faz? Qualquer prefeitura. A prefeitura vai usando. Surgiu o caso de dengue, vai ter que contratar profissional, vai ter que contratar mais medicamento, vai ter que dar mais atendimento, vai ter que ter mais enfermeiro, mais médico para poder atender. O município dá um jeito, contrata e depois recebe o recurso disso. Acaba sendo assim, acaba recebendo. Isso. Não. Não, sim. Esse sim. Esses 29 é do recurso próprio. Se veio recurso de emenda, não está aí. Além disso, tem que somar ainda. É porque o que acontece? A lei estabeleceu que a gente tem que demonstrar o que o município gasta do recurso dele, que é isso, o recurso próprio. Veio o recurso de emenda do deputado, vai para a saúde, comprar um veículo, não está aí nesse percentual. Aí, se a gente fosse ver o gasto da saúde, é maior ainda. Né? É maior ainda. Tipo, se comprou um veículo, se veio emenda do deputado, se veio um recurso de convênio, se veio algum recurso extra, que não é o recurso rotineiro, não está aí dentro. O recurso federal, o estadual vem muito pouco, mas ainda vem alguma coisa, ela é um recurso de vigilância, não está aí dentro. Recebeu do governo federal, não é o que o município não está nesse percentual. Então, assim, quando a gente soma os recursos do Estado, federal e do município, vai lá, 35%. Então, de toda a receita, aí sobe para 35%, 37%, depende o ano. Então, assim, gasta mais ainda, na verdade. Essa é a demonstração do que o município gasta do recurso dele. Agora, você me perguntou, como que é determinado? Na verdade, eu falei um pouco da receita, né? A receita
a gente recebe recurso, tudo que a gente recebe tem que destinar parte para a saúde, e agora, a despesa em si é funcionário, né, basicamente, convênio, a gente aqui em Vista Alegre, convênio com o Hospital de Pirangi, para poder manter profissionais atendendo, para poder dar atendimento, que também é um volume alto, né, de recurso, e aí o restante é de acordo com a necessidade. Aí é combustível, energia elétrica, telefone, medicamento. Medicamento, conforme vai necessitando, vai adquirindo e aí vai entrando no bolo, né? Tudo, toda despesa que vai na saúde está aí dentro, sem exceção. Só não está nesse percentual que eu falei, o que é recurso estadual e federal. Emendas, esse tipo de coisa, aí não está aí dentro. Aí, assim, a gente teria que, para saber o total que foi gasto na saúde, aí a gente teria que pega esse montante, soma isso tudo e vê mais ou menos o percentual da receita, que vai dar mais, né? Vai passar de 35%, com certeza. Não, não tem máximo. Não tem, o que tem é o quê? Se tem recurso disponível para poder gastar os 40. Hã? Tendo pode. Não tem limite. É que o que acontece, é o que a gente já discutiu isso lá, eu com o prefeito até. Tudo que, lógico que o município, como é o órgão público, tem que dar o atendimento, mas assim, quanto mais atendimento ele dá, mais demanda tem. Mais vai aparecer atendimento. Se ele não atende cardiologia hoje, ele vai passar a atender, vai aparecer. E pelo que a gente vê, mas tinha 50 casos de cardiologia para atender. Depois que virou rotina, vai aparecer 200 casos. 200 atendimentos, e não só os 50. Então, aí o que acontece? Para atender os 200, já não dá mais aquele recurso que a gente tinha começado. Tem que injetar mais recurso. Mais profissional, mais médico, mais... Então, assim, aí o custo vai se elevando. E aí isso depois não diminui, porque dificilmente isso tem redução, né? É muito difícil haver redução de atendimento e consequentemente, de despesa. Como o medicamento? Isso eu não posso te falar com certeza, mas normalmente, poucas conversas que eu tenho assim, a respeito disso compra a medicação. O que sai fora é quando vem judicial. Né? Quando vem judicial, às vezes não está na cesta, não está assim. Normalmente eles procuram atender o que está na cesta, até porque, como é na cesta básica de medicação, tal, vem do governo federal, o governo federal tem essas listas todas de medicação e tal, e até repassa recurso em função disso tal, normalmente procura atender isso. Vai sair algum outro caso fora? Possivelmente sim. Algum medicamento que o médico lá vai receitar e não está na cesta, saiu fora. Mas, assim, normalmente procura orientar para seguir a cesta, porque acho que, até onde eu sei, a variedade é imensa, né, de medicação na cesta. Mas acontece de ter casos via judiciais. As pessoas vão judicialmente, e aí medicação é um negócio que é obrigatório, a justiça concede, não tem como fugir. E aí, mas isso não está na cesta. O que eu sei também que é feito é medicação de alto custo. O município, quando vê essa situação, já recorre ao Estado, né, para ele fornecer esse medicamento. Normalmente é o Estado que fornece esse alto custo, esse tipo de coisa. Mas é isso tudo. Mas tudo pode acontecer, né? Qualquer coisa pode acontecer. Então é difícil. Tenta segurar, tenta controlar, a gente conversa e tudo mais, porque você tem que ter um controle também. Não dá para falar assim, vou atender tudo que aparecer, primeiro porque fica excesso, acaba saindo coisa que não teria necessidade. E segundo, que tem o financeiro. Precisa ver se o financeiro vai ser suficiente para bancar isso tudo, porque na verdade não é só a saúde. Aí depois tem a educação, aí tem as obras, tem manutenção, tem recapeamento de rua, tem tudo mais. Serviço de água e tudo mais para manter. E aí não dá para tampar um e destampar o outro,
né? Tem que estar tudo funcionando redondo. Então é isso, mas normalmente não há limite. A única regra um pouco diferente, que foi o que eu falei, aquilo do Fundeb, que aquilo a gente recebe um valor do Fundeb e tem que gastar os 100% lá. É só isso. Então não tem que gastar mais nem menos, é o 100% do que recebeu. O resto é o mínimo, e daí para frente não tem limite. Claro que tudo dentro de um controle, como eu estou dizendo, porque é igual a gente, né? Se a gente pensar em casa, a gente não tem limite de gasto, mas a gente tem que saber que tem um limite financeiro, né? Vontade de fazer a piscina em casa, você tem, mas você tem dinheiro? Não tem, então não cabe dentro do orçamento. Então, que é isso? É a mesma coisa da prefeitura. Temos que ver se o negócio cabe dentro do orçamento. E aí, é lógico que é sem fins. Se a gente for pensar, todo tipo de atendimento, todo tipo de serviço, é claro que sempre pode melhorar, né? Sempre dá para melhorar, mas às vezes a situação não é nem só aumentar o gasto, é melhorar, mudar o serviço, né? Às vezes está fazendo de uma maneira, às vezes é isso, ou terceiriza, ou muda, compra uma máquina, faz não sei o quê, que vai dar mais atendimento e não vai gastar tanto, né? Então tem várias situações que tem que ser analisadas aí, mas o dia a dia é que vai, só finalizando o que eu estava falando. Então assim, lá na saúde, tanto na saúde como na educação, eles vão vendo as despesas no dia a dia, vai vendo o que vai acontecendo e vai adquirindo, vai comprando, vai pagando, né? Aí, como eu já falei aqui outras vezes, tem todo um processo. Faz um pedido lá, o pedido é muito alto, como já aconteceu lá, 200 mil de medicamento. Poxa, mas vai precisar de 200 mil esse mês? Precisa de tudo isso? Ou 300 mil? Não, vamos pedir 100 mil e deixa, ver como é que vai. Se o mês que vem pede novamente, mais 100 mil, tal. Então, a gente tenta controlar isso, porque assim, às vezes as pessoas ficam preocupadas e falam, não, eu vou pedir bastante, eu vou comprar bastante, porque assim não vai faltar, não vai correr o risco de faltar, né? As pessoas vão vir aqui reclamar que não está faltando, isso, aquilo. Então, mas aí tem que ir controlando isso aí, porque também não dá para comprar, armazenar um monte de coisa, às vezes medicamento vence, não usa, então... E assim com tudo, assim com medicamento e com o saco de lixo que é usado, com papel higiênico. Não dá para comprar um caminhão de papel higiênico, tem que ir comprando na medida em que for consumindo, tal, porque também você vai pagar, vai deixar lá no estoque, isso pode estragar e tal. Então, é basicamente isso. Os setores vão pedindo e a gente vai tentando controlar lá de acordo com o financeiro, vai liberando, não vai liberando. Sim. Então, assim, essa questão aí do controle da farmácia, eu não sei te dizer, porque eu não vivo lá o dia a dia, não sei qual é a dificuldade ou não de ter essa medicação, de não faltar, né? De como não faltar isso, né? É um negócio complicado, mas tem que tomar as atitudes, tem que ir mudando para ver se não falte nada, lógico, né? Estando dentro da cesta, dentro do que é possível fazer, fazer de uma forma que não falte, né? Mas às vezes pode até acontecer, eu acredito que até aconteça, né, realmente, mas então aí assim, é o que eu estou dizendo, às vezes tem que mudar o sistema aí e tal. Até recentemente a gente teve uma conversa sobre isso com a Camila, com a Sandra, com o pessoal lá, eles estão contratando uma empresa para fazer um levantamento, para montar um sistema de controle de medicamento, para ter um sistema de controle do estoque do medicamento, tudo informatizado, para poder estar mais fácil isso. Como a gente vê numa farmácia, né? A gente vê numa farmácia, eles vão lá e já lançam no computador lá na hora, e sabe o que tem, o que não tem, o que... Só que numa farmácia comum, se faltar, o cara fala, olha, eu vou pedir, daqui 2 dias está aí e tal. Na prefeitura, se faltou, o cara já sai malhando. Né? Se você falar para ele que daqui 2 dias está aí, mas ele já vai malhar, ele não quer saber. Ele vai achar que tem que estar lá para fornecer para ele na hora que ele chegou. E às vezes nem... né? Então, mas, por tudo que eu vejo, eu participo, eu acho assim, eles fazem de tudo para não faltar. Claro que sempre dá para melhorar o controle e tudo, mas não é fácil.
Mas, assim, tenta fazer o... Teve, na verdade, ele não apresenta aí, mas ele teve um... Na verdade, é um precatório, que, pela informação que eu tive, o que acontece? O município não foi informado desse precatório, tá? 400 e poucos mil reais foi. Não foi informado, isso era do Tribunal do Trabalho. Tinha uma ação, 2 ações do Tribunal do Trabalho, que, pela informação que eu tive, o município não foi informado disso e não foi incluído no orçamento desse ano. Isso foi do ano passado, na verdade, 2023. E que era para ter sido pago em 2023, mas a gente não sabia disso. Não recebeu documento nenhum, né? E aí, o que acontece? Chegou esse ano, houve uma restrição a nível federal. O Tribunal do Trabalho colocou uma restrição de Vista Alegre lá a nível federal. Aí é que eu descobri que tinha essa restrição e fui verificar, falei com o advogado, foi ver, tem um processo judicial lá pendente de pagamento de 2023. Aí foi atrás para descobrir o que era, e aí descobriu tudo, aí veio o projeto para cá, para a Câmara, veio o projeto para cá para poder suplementar lá, para poder pagar. E aí foi feito o pagamento para poder tirar aquela restrição de lá. Para você ter uma ideia, a gente até tinha o dinheiro para pagar desde o ano passado, mas não sabia que tinha o documento para pagar. Tanto é que o que acontece? Vai ter precatório esse ano também, aliás, já teve, na verdade, do Tribunal do Estado, já está pago. Tudo que vem, que a gente recebe os documentos, a gente é obrigado a registrar e se eu receber esse ano, já é obrigado a registrar para pagar no ano seguinte. E aí no ano seguinte tem que pagar, não tem conversa. Seja o valor que for, ele tem que ser pago. Por quê? Porque isso é uma decisão judicial. O município simplesmente tem que cumprir. Mas é pouco dinheiro, é muito dinheiro? Não importa. Claro que isso também é uma situação, não sei se teria alguma maneira de controlar para visualizar isso melhor antecipadamente, de ver isso, assim, como não é minha área, eu não sei como que funciona essa questão aí de processo judicial. Mas é isso, o município tem que estar sempre se organizando para poder não acontecer isso, evitar esse tipo de problema, tal. Porque, só fazendo uma comparação, por exemplo, eu vi recentemente, assim, me contaram, né, eu não vi documento, mas em Taquaritinga, vocês viram que recentemente a situação estava complicada por conta disso. Precatórios também não pagos e que não tinha dinheiro para pagar. E aí, o que foi lá? Bloqueou o recurso do FPM, bloqueou o recurso federal para até pagar o precatório. Aí a situação do município fica crítica, porque aí não recebe o dinheiro, né? Exato, aí fica muito pior. Então, assim, que essa questão, por isso também, que essa questão da lei de responsabilidade é para isso tudo. Eles criaram essa lei para que o município se obrigue a fazer isso. Mas não é questão só de obrigação, mas tem a responsabilidade de fazer esse controle. Porque até essas questões de precatório tem que estar controlado, tem que saber que tem um processo correndo, tem que saber que vai ter que pagar, tal. Porque, e se chega aí a 4 milhões de reais o precatório? Como é que vai fazer? Como é que vai pagar? Tem o dinheiro, não tem o dinheiro? E aí? Aí simplesmente o que faz? A justiça manda lá e bloqueia o recurso. Mas eu tenho salário para pagar. Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Então, assim, são todas atitudes para evitar problema futuro. Vamos dar uma caminhada aqui. Bom, na saúde é isso, então a gente está gastando basicamente o dobro do que a gente teria de obrigação. Outro controle lá, também já mostrei isso para vocês, alienação de ativos. Vendeu bens, vendeu carro, vendeu cadeira, isso lá em 2023, tal, usou parte do dinheiro, sobrou saldo, em 2023 tinha 187 mil, não usou esse dinheiro ainda esse ano, rendeu lá 5 mil, estamos com 192 mil. Esse dinheiro de venda de bens, é a mesma situação, tem que ter um controle mais detalhado. Vendeu cadeira, vendeu mesa, vendeu um carro, vai para uma conta específica e a gente tem que mostrar para onde esse dinheiro foi. Esse dinheiro não pode pagar combustível, não pode pagar conta de energia, não pode pagar papel, só pode comprar um novo bem. Só pode comprar um outro veículo, ou outra cadeira, ou outro móvel, né? Até um terreno pode, mas é outro bem, não pode gastar com qualquer coisa. Então, assim, foi criado esse quadro para mostrar isso.
o que a gente tem de recurso e para onde está indo esse recurso. Esse ano ainda não deu para utilizar esse recurso, a gente já utilizou outros recursos que tinha lá e estava aguardando para ver, porque como está fazendo essas obras, vocês já sabem, né, as obras que estão acontecendo, para ver se vai precisar de recurso e tal, e outras aquisições para poder usar esse recurso aí, porque isso só vai usar para um veículo ou para um equipamento e tal. Mas, enfim, o saldo que estava do ano passado ficou no banco rendendo e ainda não foi utilizado. Mas ele está mostrando isso aí. E... Uhum. A gente pode, a gente tem que pôr a parte. Aí tem que tem que fazer. Nós temos que mandar aqui para a Câmara para falar, olha, vou usar 192 mil dos ativos lá da alienação, do leilão, e mais 110 mil de outro recurso. Ó, nós vamos gastar 300 mil para comprar um carro. Tá bom, junta os dois, e aí na hora de pagar, pega das duas contas e faz o pagamento lá. É isso. Mas ele tem que ter um controle específico também. É porque também o que acontecia, até aqui no passado, vendia cadeira, vendia carro, depois pagava a conta de força, e o dinheiro sumia. Então você vendeu um carro e gastou com conta de força, com conta de energia, com combustível. Exato. Você vai vendendo teu patrimônio e vai torrando ele, né? Então, aí tem outras informações que a gente não, parceria público-privada. A lei também obriga que a gente mostre, mas nós não temos parceria público-privada. Quem tem isso é a Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado, então não tem nada. Aí, aquilo que eu falei lá no início, da receita corrente líquida, faz toda aquela apuração do que é, o que tira Fundeb, tira emenda e calcula a receita corrente líquida. E aqui tem um quadro que tem um comparativo de 4 anos, que é a despesa de pessoal. Tá? E o que acontece a despesa pessoal? A gente tem que ver quanto está gastando de pessoal e quanto é que esse montante representa em cima da receita corrente, dessa receita corrente líquida. Por quê? Porque tem um limite. A gente não pode passar de 54%, o município não pode passar de 54% dessa receita com gasto de pessoal. Tá? Então, ele pode contratar, fazer concurso como está fazendo, contratando pessoas, mas não pode exceder 54%. Então, recebeu 10 milhões, não posso gastar 5 milhões e 400. No caso aqui, está lá desde 2020, né? Os valores e os percentuais. Em 2020, a gente chegou a 51,37. Tá? Não chegou a 54, mas chegou a 51. E isso, na verdade, também eu já falei em outras situações, ela veio reduzindo, porque lá em 2016 estava 60%, mais de 60%. E veio reduzindo, e em 2020 chegou a 51%. Além disso, a lei fala de um outro percentual, que quando a gente ultrapassa 48,60%, aliás, 51,30%, desculpa, 51,30%, a gente fica impedido de contratar pessoas, de contratar, fazer hora extra, de contratar qualquer contratação de pessoal, de funcionário. Nesse caso, em 2020, a gente estava impedido lá, nós estávamos com 51,30%. Então, a gente não podia fazer contratação nenhuma, porque a gente estava acima do limite. Pouquinho, mas estava. Mas é porque estava reduzindo ainda de coisa antiga. Já em 2021, de 51, a gente caiu para 42. Em 2022, caiu para 40. Em 2023, fechou em 42%. Então, assim, está bem abaixo do 51, abaixo do 54. Por isso que isso tudo permitiu que esse ano vai fazer o concurso para poder contratar novos servidores, tal, porque também está muito defasado, faltando servidores em vários setores e tudo mais, que isso também tem que acontecer de tempos em tempos, porque senão o município vai crescendo, o serviço vai aumentando, a demanda na saúde vai aumentando, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, e o número de funcionários continua igual, só vai separando as pessoas. Mas isso não dá conta do serviço, né? Porque precisa mais médico, mais enfermeiro, mais motorista, mais tudo. Então, assim, esse percentual permitiu que agora vai fazer um concurso para poder tentar dar uma readequada e melhorar o quadro aí, aumentar o número de pessoas tal que trabalham. E aí aqui, aqueles lá são os anos de 20 a 23, e aqui é esse primeiro 4 meses. Aquela receita corrente líquida lá que eu falei, né, que era 54 milhões, e aí quanto dessa receita a gente está gastando agora nesses 4 meses, né?
E a mesma situação, esse cálculo é feito da mesma forma da receita, ele pega de 30 de abril, 12 meses para trás. Ele está sempre acompanhando 12 meses. Conforme vai passando, ele vai puxando os meses de 2024 e deixando 23. Então, assim, em 2024, nos primeiros 4 meses, nós estamos com 42,8. Né? A gente estava com 42,08 em 23. Aumentou 0,08%. Aumentou muito pouquinho do ano passado para esse ano. Então, assim, está bem abaixo do limite. Isso tudo é para mostrar como vinha e como está agora, né? Está bem abaixo do limite. E aí ali tem outros percentuais, os limites máximos e tudo mais. Como eu falei lá, os 51,30. Qual seria o limite para chegar no 51,30? Mas, quer dizer, um primeiro limite é 51,30, que fica impedido de contratar. O outro limite é 54. Pode chegar no 51, você não pode mais contratar, mas não pode passar do 54. Mas, enfim, nós estamos com 42,8. Está bem abaixo de todos eles. Então, está bem longe. Então, estamos tranquilos em relação a isso, mas essa situação, para você ter uma ideia, em 2016 era 60. A situação descontrolou, né? Houve um descontrole, e aí o tribunal rejeita as contas, reprova as contas e tudo mais. Então, por quê? Tinha controle também, mas, tipo, gastava-se muito em hora extra, né? Gastava-se muito em hora extra. E depois disso, por exemplo, terceirizou transporte público de alunos, né? Acho que está basicamente, eu não sei se tem algum ainda, mas está basicamente 100% quase. Se não tiver 100%, é quase 100% terceirizado. Que aí sai do gado pessoal, não tem mais hora extra, não tem uma porção de situação. Então, assim, isso foi uma redução drástica. E outras coisas aí. Então, assim, o que acontece também? Naquele momento, a receita também não estava crescendo como cresceu depois. Depois desse período de 2017 para frente, a receita teve um crescimento mais acentuado. Então, você ter uma ideia, ó, em 2020, a receita corrente líquida foi 34.690.000. Em 2021, 41.400. De 34 pulou para 41. Em 2022, 50 milhões. Em 2023, 54 milhões. Então, isso também, a receita aumentou, contribuiu para gastar menos com o pessoal. Naquela época, aí 2016 para trás, naquela gestão, não estava dessa forma. A receita crescia 1 milhão um ano, crescia menos. O crescimento da receita era menor. Então, um ano o orçamento era 30 milhões, o outro ano era 32, o outro ano foi 33. O outro ano foi 34. Agora não, pulou de 34 para 41, de 41 para 50. Então, a arrecadação aumentou muito. Isso contribuiu também para gastar menos com o pessoal. Então, na época, houve um descontrole, houve um gasto excessivo, mas também a receita também não contribuía para a situação. É isso que a lei fala. Se você não tem aumento de receita, você tem que cortar a despesa. E aí é o que não fazia, não cortava, e aí foi que chegou onde chegou. Aí depois, quando o Luiz entrou, ele falou, não, nós temos que arrumar, porque senão vai rejeitando as contas, vai reprovando as contas e não tem jeito. Aí, esses quadros todos que eu passei até agora, o que acontece? Tem duas situações que a lei fala, a lei de responsabilidade. O que ocorreu no bimestre, a nível bimestral a cada 2 meses, e o que ocorre a cada 4 meses. Então, ele fica uma informação um pouco repetida, porque ele começa a voltar novamente. Isso tudo foi o que ocorreu em primeiro bimestre, primeiros 2 meses, segundo 2 meses, que deu 4 meses, agora é um período de 4 meses único, de janeiro a abril. Então, ele volta algumas informações
E tudo para controle do tribunal e tudo mais, os órgãos de fiscalização. Volta de novo no controle da dívida, olha lá, ó. É um outro quadro que controla a dívida de novo. Aí, de novo, como que eu falei, a receita corrente líquida, está citando ali, o limite que o Senado Federal estabelece, porque o Senado Federal controla também o endividamento do município, quanto a gente tem de dívida, que é zero, e as deduções ali e tal, que seriam os financeiros que a gente teria. Então, tudo também para controlar a dívida do município, mas é a mesma história. Nós não temos dívida, então todo o limite, todo o cálculo que seria feito, nada disso é necessário, porque nós não temos que controlar. Diferentemente do município de São Paulo, Ribeirão Preto, até Ribeirão Preto eu vi recentemente, eles têm um departamento de controle de dívida gigantesco só para controlar esse tipo de situação. Porque o município deve muito, lá tem Instituto de Previdência que deve muito. Então, assim, como vai pagar a dívida? De que forma vai pagando a dívida? E tem que mostrar que essa dívida está sendo paga. Não dá para falar assim, não pago e pronto. Não existe. Essa é a única regra que não existe. Alguma maneira tem que ser paga. Até porque, às vezes, é dívida com pessoas, né? Dívida com empresas, então elas têm que ser pagas. Não tem solução. Isso tudo é para controlar novamente a dívida. Aqui um outro quadro que a gente também não tem, mas é se o município dá garantias para algum outro órgão. Normalmente é para, se ele tivesse um outro órgão no município, o município vai garantir um empréstimo que ele faz no banco. Ó, pode emprestar para o órgão aí de serviço de água que eu garanto aqui, eu tenho como garantir. Então, o município nunca fez isso aqui, mas é isso. Por exemplo, Ribeirão Preto faz isso. Garante que o Instituto de Previdência tem que pagar de empréstimo, garante que o departamento de água da ERP, acho que é. Então, ele dá essa garantia. Então, ele pode ir no banco e falar, eu garanto, pode fazer o empréstimo que eu vou ser o garantidor da dívida. Eu pago se ele não pagar. E aí a gente tem que controlar isso. Aqui, como não tem nada disso, a gente coloca também o quadro, ali está o limite que podia ser feito, mas nós não temos a situação. Olha lá, novamente, outro quadro para controlar a operação de crédito. Eu falei lá atrás da operação de crédito, aqui também é a mesma coisa, o município não tem operação, mas tem ali, o Senado estabelece limite, qual é o limite de alerta, todos os limites que a lei estabelece. Também, como nós não temos que controlar, não temos essa dor de cabeça de controlar isso. E aqui, para finalizar, é só um resumo dessas informações todas, que é um quadro resumo, vamos dizer assim, que tem ali a receita corrente líquida, que é, como eu falei desde o começo, é o principal ponto que eles analisam, quanto foi a nossa receita corrente líquida, qual foi a receita do município. E aí, o que o município tem lá? Despesa de pessoal, 42%. Dívida, 0. Garantia, 0. Operação de crédito, 0. Se tivesse todas as situações, teria que demonstrar, acompanhar. Aí, a cada fechamento, isso tem que ir indo reduzindo, tem que ir pagando, tem que ir diminuindo, para poder comprovar que eles chamam de boa gestão. Estou gerenciando o dinheiro público corretamente, estou reduzindo a dívida, estou pagando as contas e estou diminuindo o endividamento. Mas aí, no caso, nós só temos gasto de pessoal, que, como eu já falei, está bem abaixo do limite, então não temos... A nossa preocupação é muito menor, né? E a facilidade que você vê, a gestão desse jeito, dessa forma, nessa situação, né, vamos dizer, é muito mais simples, porque você não tem... Todas essas preocupações o município não tem. Eu tenho que pagar dívida, eu tenho garantia, eu tenho empréstimo no banco, eu não tenho nada disso. Não tenho preocupação com isso. Eu só preciso controlar o que eu estou gastando e o que eu estou recebendo. Claro que isso também é burocrático, não é tão simples como eu estou dizendo, porque é isso que está falando. Aí o medicamento vai faltar, não vai, o combustível subiu de preço, baixou de preço, né? E qualquer outro tipo de material, porque a gente vê lá, até uma cadeira, às vezes você vai comprar, hoje custa 10, mas custa 20. Para ver se não está pagando fora do preço também, porque a gente sabe que tudo sobe. A gente vai na quitanda aí, a gente se vê o que é até o preço do produto. Então, até isso. Tem alimentação escolar das crianças, então tem fornecimento, não pode faltar, essa rotina do dia a dia.
E aí tem gente lá cuidando dessa produção, vamos dizer assim. E isso custa dinheiro. Então, assim, praticamente toda semana eu informo lá a nutricionista para ver se tem dinheiro, se não tem dinheiro, de onde vai tirar o dinheiro, tal, porque tem que ir controlando. A gente recebe alguns recursos do Estado, um recurso do governo federal, e tem que ir controlando isso. É isso. Na verdade, isso é um resumo, mas é basicamente esse controle do dia a dia que vai mostrar isso no final. E aí, mostrando essa situação, nós estamos mais tranquilos, né? Porque não tem muito problema aí que podia ter, não tem. Pode falar, claro. Na verdade, olha, nós temos... Na verdade, o município tem quase 50 contas bancárias. Controlada uma a uma, separadamente. A gente tem que ter o controle de cada conta. Hoje mesmo, acabar de abrir uma outra conta que vai vir um recurso da assistência social que veio do Ministério do Desenvolvimento Social. Eles abrem a conta lá, o banco informa nós, vai vir um dinheiro lá dentro. Vai ser para uma finalidade específica. Para comprar um carro, então vai ter que, já aplica, esse dinheiro é automático, fica lá na conta. Quando comprar o carro, vai lá, os 100 mil não dá, precisa de 150. O município vai ter que pôr os 50. Então vai ter que ver, tem os 50 de outra conta aí para pagar? Tem. Provavelmente vai vir aqui para a Câmara, porque esse dinheiro não estava previsto no orçamento. Vem para cá e fala, olha, recebemos 100 mil lá do Ministério, nós precisamos comprar o carro, tal, custa 150. Precisamos usar 50 daqui, 100 dali. Compra o carro, a hora que vem a nota, junta as duas contas lá e paga. Dessas 40, 50 contas, cada recurso vem numa conta específica. O que o município faz é que cobra IPTU, cobra ISS, cobra o serviço de água, cai numa conta lá específica. Foi criada uma conta no Banco do Brasil só para isso. Tudo que paga de guia, que o município gera, vai para essa conta. O ICMS que vem do Estado, vem numa conta. O FPM que vem do governo federal, vem em outra conta. O ITR, que é rural, o ITR que vocês pagam, que o produtor rural paga, uma parte vem para 50% vem para o município, do que Vista Alegre recolhe. Vai para uma conta que tem lá, uma conta de ITR. E assim vai, o Fundeb, a educação. Hoje a gente é obrigado, todo o recurso, saúde, educação, assistência social, fundo social, ter contas específicas para esses fundos. Eles são chamados fundos, porque tornou obrigatório isso. Então, à medida em que vão criando coisas, estruturas, vai sendo criado contas. E cada conta, o dinheiro que está na conta da saúde, só paga a saúde. O dinheiro que está na educação, só paga a educação. O dinheiro que está na assistência, só paga a assistência. Aonde você fala? Aqui na prefeitura? Na verdade, é um processo. As pessoas, assim, funciona assim, simplificando, né? O pessoal da saúde pede o medicamento, entra no sistema e pede o medicamento, vai lá para o sistema para ser autorizado ou não. Normalmente o Felipe que autoriza lá tal. 300 mil de medicamento. Ele, peraí, é muita coisa, 300 mil, não dá para pedir só 100, não? Só 100, então tá, põe 100. Ele autoriza 100 mil. Vai lá para o outro departamento de compras, 100 mil precisa fazer licitação, vai para a licitação, ou já fez a licitação. Às vezes a licitação já está até feita, né? Aí faz o pedido lá dos 100 mil, se a licitação está feita, faz o pedido, senão vai fazer a licitação. Pede lá para a empresa os 100 mil de medicamento, a empresa vai entregar tal. Vai entregar, o pessoal da saúde vai conferir, item a item, do que está na nota, está entregando, está certinho, assina essa nota, né? Isso lá, na verdade isso é digital, mas é no sistema lá, assina a nota, põe lá, eu, Adilson, conferi a nota no dia 5/6. Então, sei que está recebido lá o medicamento que foi pedido. Manda a nota lá para a prefeitura, eles vão registrar isso aí, porque isso registra, passa pelo estoque, pelo controle, registra, vai parar a nota lá na contabilidade, onde eu estou. Aí a Luciana, que trabalha comigo, mas poderia ser qualquer outra pessoa,
né? Mas é ela que faz esse processo, ela vai lá e registra a nota, vê se tem desconto, se não tem, o que tem que fazer, verifica toda questão de nota fiscal, se está tudo ok. Estando tudo ok, ela coloca ela no sistema para ir para a tesouraria pagar, que aí é a Isilda. A Isilda vai lá e pega e manda para o banco pagar. Ela só gera no sistema uma informação e manda para o banco pagar. Por isso que às vezes a gente fala lá, né, o pessoal acha meio, não, o banco devolveu, o banco... É porque não somos nós que entramos lá e pegamos o dinheiro e deposita na conta da empresa. A gente só fala hoje de manhã mesmo. Nós temos que pagar 100 mil para a empresa 1. Entra lá no sistema, gera lá uma informação, manda para o Banco do Brasil. Paga 100 mil e tira o dinheiro da conta tal. O banco vai lá e faz isso, mas não é... Isso é como... Não é isso, mas assim, fosse parecido com um cartão de crédito, né? Você vai lá, passa num cartão de crédito, é tudo eletrônico, ninguém botou a mão no dinheiro para poder... Então, a gente escolhe de acordo com o que eles foram pedir lá na saúde. Lá. A hora que a saúde pediu, ela tem que saber da onde vai sair o dinheiro. Né? Porque se a saúde, ela falou, não, eu tenho o dinheiro que recebeu do governo federal, de emenda do deputado, nós vamos gastar a emenda do deputado. Tá bom, então ela manda ela já dizendo, olha, eu preciso comprar medicamento ou um carro para pagar com a emenda do deputado. Isso tudo fica registrado, até o pagamento. Aí a hora que chega lá, isso tudo é eletrônico, vai para o banco, manda para o banco faz, deu certo, faz, não deu certo, o banco devolve. Se não tiver de acordo, tudo bonitinho, o banco devolve. Acontece também, eu vou falar para vocês só para você ter uma ideia, a pessoa vai lá, o dono da empresa dá a conta pessoa física dele, a conta pessoal, e fala que é da empresa. Chega lá no Banco do Brasil, o Banco do Brasil devolve, porque o CPF não bate com o CNPJ da empresa. Então, às vezes, devolve e tal, e o pessoal diz, vai devolver, não pagou. Não, peraí, você mandou a conta pessoal e a conta é da empresa, nós não podemos pagar uma pessoa, nós temos que pagar a empresa que foi comprado. Então, assim, isso tudo é eletrônico, mas é tudo bonitinho. E, além disso tudo, o que nós acabamos de fazer essa semana, acabou o mês de maio, aí nós temos que checar conta por conta, verificar, ver se está tudo ok. Se não sobrou ou faltou nada, que a gente chama de conciliação. Faz a conciliação, o que a gente tem aqui anotado está exatamente o que está no banco? Está igual. Tem 100 mil aqui, está 100 mil aqui na prefeitura. Beleza. Compara os dois, e aí essa comparação, isso tudo que eu estou dizendo, vai tudo para o tribunal. Todo esse processo de informação, aí que é tudo digital, vai tudo para o tribunal. O Tribunal de Contas, ele tem isso. Logicamente, ele não vai verificar item a item do que Vista Alegre fez, item a item do que Monte Alto fez, mas o que for de volume maior, eles verificam. Tipo, os contratos da área industrial, da obra do distrito, eles vieram pessoalmente verificar o contrato. Porque bate lá um valor 3 milhões de reais, entendeu? Bate lá 500 mil. Espera aí, vamos lá ver o que é isso aqui. Ou pede informação, né? Às vezes eles pedem informação. Mas é isso. Então, vai para o tribunal, a gente verifica, no final do mês deu tudo certo, não deu, tem alguma diferença, o que é a diferença, nós temos que saber o que é, porque esse caso mesmo que eu falei da assistência, entrou dia 31 de maio, para a gente apareceu só na segunda-feira. Então, virou o mês com o dinheiro na conta e a gente não sabia. Então, aí, beleza, tá bom, está diferente, por quê? Porque o Ministério acreditou aqui 100 mil reais e a gente não sabia ainda. Mas aí no dia seguinte você já descobre. E isso aí já vai registrando isso tudo. Então, assim, é tudo muito detalhado, controlado e tal. E até essas diferenças que tem, o tribunal questiona. Ele já questionou a diferença de 50 reais que tinha numa conta que virou o mês, porque o banco cobrou uma tarifa e não apareceu, aí quando virou o mês, apareceu lá a tarifa de 50 reais, o tribunal um dia, o que é? Você está com essa conciliação com diferença, o que aconteceu? Aí fala, você explica, mostra o que é, eles não entendem, claro. Mas assim, é tudo muito, mas é um controle rigoroso, é bem rigoroso. Para, no fim das contas, gerar isso aqui. Né? O resumo da ópera, na verdade. Mas tá bom, é isso aí.
Aí depois, olha lá, ó, como eu disse lá no início, isso aí tudo vai ficar disponível lá na internet e tal, para quem quiser interesse, às vezes alguém que vocês converse tem interesse, lá tem tudo lá no portal da transparência, inclusive os endereços, onde pode, isso tudo que está aqui, depois vai ter a ata que vocês vão assinar também, vai tudo, a gente vai colocando tudo lá, porque o tribunal quer ver isso tudo, que a gente fez isso, toda essa demonstração. Certo? Muito obrigado novamente.